Hebreus, capítulo 12, verso 5. Hebreus 12, 5. Diz assim a palavra de Deus: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Santo Deus, em nome de Cristo, fala conosco. Assim como essa chuva está regando o solo, a cidade, as plantações, que o Senhor possa vir aos nossos corações, regar o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. A Tua igreja está aqui para ouvir, não o som da chuva, mas a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos focados em Ti. E abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O livro de Hebreus é um livro que nós não sabemos o autor, mas isso não atrapalha de entendermos o livro de Hebreus. Eu já posso antecipar para você que, se você quer conhecer melhor o Antigo Testamento, leia Hebreus, porque ele faz muita referência ao Antigo Testamento. Hebreus é um livro com muitos ensinos, com muita chamada de atenção do povo de Deus. Hebreus é um livro que fala que nós seremos provados. O mesmo livro de Hebreus fala que o povo de Deus vai sofrer. Diz isso claramente. E como diz o texto que foi lido, que Deus disciplina a quem Ele ama, seus filhos, suas filhas. Quem deveria ler Hebreus, além de toda a igreja? Mas de maneira específica, a quem nós podemos recomendar a leitura desse livro? Você está desanimado na fé? Você está pensando em desistir de vir à igreja e de seguir Jesus? Você acha que você chegou no limite do seu sofrimento? Se você se sente assim, e se você também não vê mais motivo
não vê mais propósito para usar a sua vida para servir a Jesus e a sua igreja, então eu quero recomendar com toda a minha força, leia Hebreus. Hebreus está aqui para você, está desanimado, cansado, pensando em desistir, que diminuiu o entusiasmo com Deus, que por muitos anos serviu a Deus com dedicação, mas de um tempo para cá, tem ficado cada vez mais inerte, tem sido um filho e uma filha do Altíssimo, que não se preocupa com as coisas do Pai. Leia Hebreus. De preferência, aproveite a próxima semana, os feriados, se possível, para você ter uma visão muito superior a esse livro, sente e leia o livro todo, numa sentada. Mas se isso é muito para você, se é uma dieta muito forte, leia um pouco de manhã, leia o resto à noite, ou divida em 2 dias. E digo ainda que se você conhece alguém que pode até ser membro dessa igreja, mas está afastado dos cultos, e estar afastado dos cultos é estar afastado do Senhor, porque a nossa relação com Cristo é uma relação direta, mas Jesus colocou o corpo dele, onde nós nos encontramos com ele junto com os nossos irmãos. Então eu quero também dizer a você, vá até essa pessoa, converse com ela e leia Hebreus para ela. Fale daquilo que Deus fala ao nosso coração nessa carta. Porque hoje nós vamos ver um pouco porque nós, como povo de Deus, sofremos. E isso é totalmente ao contrário daquilo que muitos pregadores têm prometido. Não! Se você entregar a sua vida, se você confessar Jesus, a sua vida vai ficar tudo bem. E não vai ter mais problema, e tudo Deus vai resolver. Mas na prática, a pregação de hoje diz exatamente ao contrário. Porque quando você se converte a Cristo, você se torna filho de Deus. E Deus não deixa os filhos dele sem disciplina. Deus não vira o rosto glorioso dele aos nossos pecados, às nossas faltas. E isso é bom. E isso é motivo de segurança para quem verdadeiramente ama Deus. Porque se você verdadeiramente ama Jesus Cristo, e confessa, e crê, e se arrependeu de seus pecados, você é filho de Deus. Então eu tenho notícia boa para te dar nessa noite. Ele vai tratar com você todas as coisas. Ele não vai deixar você no pecado. Ele vai trazer provas. Muitas vezes o sofrimento vai vir para você poder conhecer mais, de maneira íntima, o Senhor. Por isso, aquilo que nós lemos aqui, é o autor tentando trazer uma grande lição para aqueles hebreus daquela época, do século I, que os nossos sofrimentos sempre têm um propósito, cumprir os planos de Deus na nossa vida. Por isso, nós não devemos desistir quando as lutas vêm, quando os sofrimentos vêm, quando as provas, quando a disciplina chega a nós, porque a disciplina, as provações e o sofrimento é o modo de Deus educar os seus filhos. Portanto, nós podemos afirmar que a disciplina é a pedagogia de Deus. É como ele ensina, é como ele educa. Só que, quando o sofrimento chega, a gente não quer, a gente não entende, a gente quer fugir.
É sobre isso que nós falaremos nessa noite. Olhemos o verso 5. O verso 5, o autor começa falando o seguinte: eu vejo um primeiro problema em vocês, hebreus. Está aí, no verso 5. Estais esquecidos da exortação. Que exortação que é essa? Ele vai citar Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Então, qual a primeira coisa que eu preciso lembrar? Eu não posso esquecer a palavra de Deus. E isso estava acontecendo aqui com esses hebreus. Vocês estão esquecidos da exortação. Exortação aqui é uma palavra de Deus que vem para o coração de seus filhos. Isso quer dizer o seguinte: você não pode simplesmente estar no meio de uma prova, de uma disciplina, sofrendo, e você não pensar por que isso está acontecendo, porque senão é como se você deixasse aquilo passar, um vento que vem na sua vida e você não entende, aquilo não serve para nada. Não! Eu sei que muitas vezes nós não vamos conseguir entender tudo, não vamos mesmo. A vida na fé é uma vida de mistérios, mas de uma vez por todas entenda, quando Deus estiver disciplinando você, pare. Fala: Senhor, por que isso está acontecendo, Senhor? É meu pecado? É a minha falta de busca? Ou não, Senhor? O Senhor está querendo que eu cresça? O Senhor está querendo me aproximar, mas eu preciso ter essa conversa com Deus. Eu não posso passar pelas lutas e não entender por que aquilo está acontecendo, porque sempre tem um propósito. Reflita sobre as lutas, sobre as provações, sobre as disciplinas de Deus na sua vida. Não deixe a disciplina passar sem você tomar um proveito, porque lembre-se, as disciplinas de Deus educam nosso caráter, a nossa vida. Como eu disse um tempo atrás, o sofrimento é o bisturi de Deus. E quando o bisturi toca na nossa carne, dói. Às vezes cheira queimado, a gente sofre, a gente chora, mas Deus tem um propósito, e isso é superior. Uma segunda coisa que esse primeiro verso também me fala, os versos 5 e verso 6, diz aqui: filho meu, não menospreze a correção. Eu não posso desprezar a correção de Deus. Mas como que eu estou desprezando a correção de Deus, pastor? Quando muitas vezes eu estou em disciplina, por causa de uma situação de pecado, ou desânimo na fé, ou apatia espiritual, e aí cada vez mais o meu coração fica duro. Sabe aquela criança que você vai disciplinar, e que você usa a vara com ela, e você vai dar uma, dá duas, dá três, e ela fica firme com você, ela não chora. Aquilo, você pai, você mãe tem que ler esse tipo de atitude, é o seguinte: ela está com o coração endurecido, por isso que age assim. Então nós não podemos agir assim com Deus, desprezar a disciplina, como uma criança, que às vezes está sendo disciplinada, e fica com a cara firme, e não chora, e não sofre. Isso não é bom, não pode ser assim. Pior ainda, quando às vezes você, na posição de pai, na posição de líder, na posição de chefe, e você vai lá e corrige, você fala algo que é proveitoso, e aí as pessoas fazem aquele desprezo clássico. Qual que é o desprezo clássico? Estou nem aí, me atinge, isso não é para mim. O problema é que às vezes você está agindo assim com Deus, e aí o que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar a medida de disciplina, porque eu não estou ouvindo. Aí ele tem que ficar ainda mais intenso, e aí você sofre mais.
porque o coração está duro. Quantas coisas Deus tem ensinado para mim e para você, e a gente continua no erro, continua no pecado. A disciplina tem que ficar mais forte, irmãos, porque Ele não vai nos deixar no pecado. Em terceiro lugar, aqui nesse início, nós temos que lembrar, quando Ele diz, nem desmaie quando por Ele é reprovado. Você está pronto? Você está preparado para quando você lê a Escritura, ou quando alguém que quer o seu bem, que Deus colocou para cuidar de você, e fala assim para você, você está reprovado nessa área, você está de recuperação, vocês estão prontos para isso? Ou nós vamos agir, aqui como verso 5, não desmaie quando for por Ele reprovado. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor muitas vezes nos reprova. O Deus de amor, o Deus que é bom, o Deus que tem paciência, Ele reprova, Ele fala, não, está errado. E você não está ouvindo, e você não quer emendar os seus caminhos, então vai vir outra prova. E vai vir agora um outro sofrimento, mais pesado, porque você não quer se dobrar a mim. Então, queridos, nós não podemos desistir quando Deus está nos disciplinando, porque Ele faz isso, porque Ele tem compromisso com você. E o próprio texto, no verso 6, olha comigo, verso 6, porque o Senhor corrige a quem odeia, o Senhor corrige a quem despreza, o Senhor corrige a quem Ele quer longe dele. Não, não, não. A Escritura diz que o Senhor corrige a quem ama. Senhor, me disciplina. Porque quando não tiver disciplina na sua vida, você pode começar a pensar, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me entregou meu próprio coração? Tem pessoas que chegam a níveis tão profundos de perdição e de pecado, que a única consequência que a gente consegue entender é, essa pessoa desprezou as antigas disciplinas de Deus, e agora Deus entregou ela ao coração dela. E a gente fica abismado, e a gente sofre por causa dessas pessoas. Mas lembre-se, quando a gente disciplina o nosso filho, é porque a gente ama. E o Senhor disciplina você, filho e filha dele, porque Ele ama. Só que o amor dele não é o amor de muitos pais da nossa geração atual, que não tem compromisso com os filhos diante de Deus e não corrige eles. Esse é um amor que falha muito, mas o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus, ele vem para gerar frutos, para gerar mudança em nós. Então, de uma vez por todas, entenda, você está sofrendo disciplina de Deus, de uma certa maneira, indo contra todo o sentimento de tristeza que a disciplina causa em você. Agora lembre-se, Deus me ama, por isso que Ele está vindo na minha vida. Ó Senhor, me ajuda. Mas então a vara de Deus é um testemunho de que Deus ama você. Eu quero esse amor. E você também deve desejar esse amor de Deus, porque é um amor que quer o nosso bem, é um amor que quer nos transformar pela palavra. Nós chegamos ao verso 7. Quem que Deus disciplina? Igreja. Será que Deus disciplina a todos? Não. Não. A disciplina de Deus visando aperfeiçoar o nosso caráter, como vocês vão ver, visando nos santificar, nos fazer parecidos com Ele, é somente para os filhos. Deus não disciplina quem não é filho dele. Pergunta a você,
Você por acaso castiga, disciplina o filho do seu vizinho? Não! Você disciplina o seu filho, a sua filha. Você não vai se envolver com a situação de outra família. Então Deus, Ele cuida da família dele. Eu falo de Deus como Redentor, Salvador, porque por outro lado também, lembrando da graça comum, Deus tem compromisso com toda a criação. Mas uma coisa que eu não posso perder de vista aqui, é que a disciplina é para os filhos. Porque Ele diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, por isso disciplina. Ele disciplina filhos, por isso que eu falei anteriormente. Quando você perceber que nunca tem disciplina, Senhor, mas não tem nada errado em mim, Senhor, não tem nenhum pecado que eu tenho que arrepender, Senhor. É estranho um pecador que é filho de Deus e não estiver sofrendo nenhum tipo de disciplina. Por acaso Deus deu a você, que é pai e mãe, filhos perfeitos? Não! Todos os filhos precisam de correção. E aí, é uma pergunta retórica, no final do 7, pois que filho há que o pai não corrige? Hoje, a maioria. Hoje, é a maioria. Naquela época, não. Naquele tempo do século I, não. Mas hoje, porque a psicologia falou que não pode falar não. Porque a pedagogia também fala que isso vai atrofiar a personalidade. E aí as pessoas começam a ouvir um monte de coisa, mas não ouvem a palavra de Deus. E aí não falam, não põem um castigo, não usam a vara da disciplina e fazem mal para os seus filhos. Quem tem um pouco mais de idade, como eu tenho, compara a geração de hoje com 30 anos atrás, 40 anos atrás. Olha para como os filhos tratam os pais. Olhem para como os alunos tratam os professores nas escolas. Olhem para como toda a sociedade trata juízes, policiais, autoridades. O que nós percebemos? Que o respeito por toda a autoridade na sociedade caiu drasticamente. E eu aponto a vocês aonde começou o problema: dentro de casa. Porque os pais falharam em educar e ensinar crianças pequenas, adolescentes, a respeitar o pai e a mãe. E aí quando ele não respeita o pai e a mãe, ele não vai respeitar ninguém. Ele vai afrontar todo mundo. A culpa é do pai, a culpa é da mãe. Porque volta a pergunta retórica do autor de Hebreus: pois que filho há que o pai não corrige? A maioria. Isso tem que mudar. Os filhos têm que ser corrigidos. Sigamos o exemplo de Deus como pai. Ele corrige cada um de nós. Nós precisamos corrigir os nossos filhos. E vocês vão ver no decorrer do sermão o que acontece com os pais que não corrigem os filhos. Verso 8. Ele continua: mas se você está sem correção, você não é filho, porque os filhos são corrigidos. Versos 9 e versos 10. Aqui nós podemos fazer uma comparação entre a educação dos pais e a educação dos filhos. Olha os versículos. Além disso, verso 9, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Ele está dizendo aqui, falando com adultos. Aí ele fala, olha, quando nós tínhamos os nossos pais lá atrás, segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque ele vai fazer um contraste com o pai espiritual que é Deus, no final do próprio verso 9. E ele diz, esses pais nos corrigiam. E o que acontece depois? E os respeitávamos. Deixa eu falar uma coisa para você, pai, mãe. Corrigir o seu filho é fundamental para ensiná-lo a respeitar você.
tanto agora, mas também quando a idade chegar e todos os seus cabelos ficarem brancos ou alguma parte, grande parte deles cair, que você vai precisar muito do respeito dos filhos, porque sua força diminui, sua lucidez diminui, e você precisa de muito mais agora cuidado, e eles são a providência de Deus na sua vida, mas se você não ensinar eles a te respeitar agora, quando chegar lá na frente, eles vão desprezar vocês. Eu não quero isso para você. Eu não quero isso para mim. Mas eu vejo isso acontecendo em muitas famílias, dentro e fora da igreja. E isso é terrível. Nós podemos ainda falar numa questão de por quanto tempo os pais educam filhos e qual é o nível de qualidade da educação que um pai e uma mãe dá para o seu filho. O verso 10 diz que eles, que são os pais, nos corrigiam por pouco tempo. O que você pode pensar por pouco tempo aqui? Os pais só corrigem os filhos enquanto eles estão vivos. Porque quando eles morrem, eles não podem mais aconselhar. Eles não podem mais ajudar. Eles não podem dar mais uma palavra boa. Mas lembrando que essa questão também de corrigir, chega um limite na relação desse pai com esse filho. Quando ele chega ali perto dos 18, 19, quando ele sai para a faculdade, quando ele se casa, esse tempo de correção se finda, acaba. Então, pais, escutem isso. Nós temos um tempo limitado para corrigir, educar os nossos filhos. Hajamos hoje conforme a palavra de Deus, porque amanhã pode ser tarde. E uma segunda característica da nossa educação, que ela é sempre imperfeita. Por mais amor que você possa ter, por mais que você possa trazer todos os oráculos de Deus e colocar diante do seu filho, a educação dada por nós pais aos nossos filhos sempre vai ser irregular, incompleta. Nós sempre vamos errar, por isso que nós pais, muitas vezes, temos que ir aos nossos filhos e pedir perdão, filho. Perdão, filha. O pai errou. A mãe errou. Isso está errado. Isso não é assim. Pais que não fazem isso estão levando uma mensagem para os seus filhos que eles não são pecadores, que eles não erram, mas nós somos pecadores. Mas quando eu olho para a educação que vem de Deus, ela não é por um tempo limitado. Se você é cristão e me ouve, nessa noite, Deus vai educar você até o teu último suspiro. Até o último suspiro Ele vai estar educando você. E a educação de Deus é perfeita, é completa, Ele não erra. Tudo que você precisa receber de Deus, você vai receber. As correções, as aflições, a disciplina, as provações. Vou repetir. Pais que não corrigem os seus filhos, quando esses filhos crescerem, esses pais vão experimentar provavelmente um desprezo. Porque volta a repetir o princípio, a correção dos pais aos filhos ensina os filhos a respeitar os pais. E se você ainda quiser entrar pela seara da pedagogia, você vai ver os melhores especialistas na área dizendo o seguinte: toda vez que você põe limite, toda vez que você corrige uma criança, você demonstra para ela que você se importa com ela. E a leitura que a criança faz disso é: ele me ama, porque ele põe limite. Ele fala não pode, e isso é bom. Mas quando eu não corrijo, o filho vai começar a pensar: ele não se importa, ele nunca fala nada, ele nunca me chama atenção. Por quê? Porque ele não me
ama, é assim que o filho vai pensar. A disciplina de Deus traz vida, mudança de caráter. Como que eu aprendo quando Deus me aperta? Como Deus fala forte comigo quando eu vejo que eu estou em disciplina? Quando eu olho o sofrimento, eu vejo, Senhor, isso aqui é porque eu fiz isso errado. Fala, meu filho, você fez isso e agora você precisa aprender. Entra na minha disciplina. Deus disciplina você para fazer você parecido com Ele, dia após dia. Por isso, como diz o verso 9, que nós devemos nos submeter a Deus. Não fuja de Deus quando Ele estiver disciplinando você. Fique firme. Muitas vezes, a disciplina vai vir, não é nem por pecado, mas é para fazer você sofrer, para que você busque a Deus, para que você fique mais perto dEle. Você entende isso? Você já parou para pensar nisso? Que tem sofrimento na sua vida é para fazer você ficar mais perto de Deus, porque Ele ama. E nós vamos falar o quê para Ele? Falar, não, Senhor, eu não quero sofrer, mas é para o seu bem, meu filho. Isso vai fazer você depender de mim. Mas a gente vai fazer essa oração a Deus? Senhor, ó Deus, Deus de toda bondade, amor, misericórdia e graça, disciplina-me, Senhor, na onde o Senhor está vendo. Ama-me, Senhor, com a tua vara. Como fazer uma oração dessa? Precisa ter um nível muito profundo de vida espiritual. Agora, quando a gente não pede para Deus vir, a situação vai ficando cada vez pior, e aí quando Deus vem, às vezes tem exposição pública, tem prejuízo grande na nossa vida. Podemos até perder grandes oportunidades, porque eu não quis escutar a disciplina quando ela veio no começo. Mas nós não conseguimos enxergar o amor de Deus quando o sofrimento chega por meio de uma doença, quando alguém morre, quando vem problema no trabalho, problema na igreja, a gente não consegue enxergar. Mas lembre-se, o Senhor corrige a quem ama e açoita. Açoitar, gente, não é fazer carinho. Açoitar é infligir algum tipo de sofrimento a todo filho, a quem recebe. Então, quem sabe, o Espírito Santo pode me ajudar você a falar, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu agradeço porque eu estou sofrendo como filho e eu tenho a sua presença e eu sei que o seu propósito é sempre maravilhoso, porque aquilo que o Senhor quer fazer em mim é maior do que a dor que eu sofro agora, mas a gente não consegue muitas vezes olhar dessa maneira, mas é assim que a Bíblia diz que eu preciso olhar para entender a disciplina de Deus. Como já disse, a disciplina pode vir por causa de pecado. E tem que vir por causa de pecado. A disciplina pode vir por uma provação de Deus. A disciplina vem como uma maneira de Deus nos fazer ficar mais perto dEle. Qual o momento que você fica mais perto de Deus? Quando você tem problema, quando você sofre, quando as coisas ficam difíceis, você ora mais. Você descobre que tem salmos que falam do consolo de Deus. E aí você busca Deus. E Deus sabe disso.
Por isso que ele usa o sofrimento, para fazer você buscar a Ele. E disciplina também de Deus, sofrimento, existe para fazer você crescer. Se você olhar na vida atlética, os atletas de alta performance não conseguem realizar todos os seus feitos atléticos se não tiver muito treinamento, que muitas vezes no seu ápice chega a dor. É só você prestar atenção quando os jogadores saem de grandes finais, eles saem mancando, eles saem às vezes na maca, porque eles deram tudo, eles sofreram a dor, mas eles tinham um propósito, eles queriam ganhar, eles queriam ser vitoriosos, e Deus é assim conosco. Lembre-se, quando vem o sofrimento, ele é algo que vem naquele momento, mas aquilo que Deus vai atingir tem peso de eternidade. Então entenda essa equação de Deus. Senhor, quer dizer que no tempo chamado hoje, eu sofro, isso me entristece, sim, mas o fruto disso tem peso de eternidade, que honra a Ti e que faz bem para minha vida. Se não, é exatamente isso que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. A leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Você quer sofrer a disciplina de Deus? O que Deus propõe? Eu vou colocar coisas eternas em você. E esse sofrimento de agora, que é no tempo, vai ter repercussão na eternidade. Vale a pena sofrer a disciplina de Deus. E qual é o objetivo dessa disciplina? Conforme os versos 10 e os versos 11. Acompanhe comigo no final do verso 10. Sermos participantes da sua santidade. E aí você continua no verso 11. Ele diz, entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Qual o objetivo de Deus quando disciplina você? Santificar você. Abandone a ideia, abandone essa falsa ideia de que você pode ter do processo de santificação, que é você que busca santificar. Não é, é o Senhor. Só que Ele desperta o seu coração a querer se santificar, a querer ser mais parecido com Jesus. Mas então lembre-se, o sofrimento de hoje produz em nós santidade, semelhança com Cristo. Todo o processo está no controle de Deus. E se, mesmo que nós morrermos, nós vamos estar diretamente com Deus. E nós celebramos no culto de hoje a ceia, para lembrarmos que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas no domingo como hoje, Ele ressuscitou. O que o homem pode fazer a nós? Nada. Nada do ponto de vista eterno, mas pode afligir, sofrimento temporal. Mas quando isso acontecer, lembre-se, Deus está no controle. Algumas aplicações rápidas. Repetindo, aos pais. Pais, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus, para que os seus filhos aprendam a te respeitar tanto agora quando crescerem, corrija eles. Não deixa passar. Não deixa passar. Corrijam eles conversando, mostrando que o que eles estão fazendo está errado. Corrijam eles trazendo suspensão de direitos.
Não deixa fazer o que gosta. Suspensão dos direitos. A justiça faz isso com pessoas que cometem crime. Não pode dirigir, não pode sair de casa a tal hora. Precisamos suspender direitos legítimos deles. Em terceiro lugar, se for necessário, se o coração continua duro, leve a vara do Senhor até ele. Mas lembre-se, nunca, jamais exerça disciplina da vara quando você estiver irado, quando você estiver descontrolado, quando você não estiver no domínio total das suas emoções, porque senão você pode até não disciplinar usando a vara, você vai bater, e aí não é educar, aí é se vingar, que é diferente. Nós vamos nos vingar dos nossos filhos? Jamais! Nós amamos os nossos filhos. E qual que é a base da disciplina de Deus? O amor. Qual que é a base para disciplinarmos nossos filhos? O amor. Mesmo que eles não gostem, mesmo que eles chorem, como diz o ditado aí fora, é melhor ele chorar agora do que você chorar depois, do que você chorar recebendo más notícias das autoridades, de uma prisão, de uma coisa terrível que ele pode ter feito, porque não aprendeu a respeitar os pais e as autoridades. Segundo lugar, olha para mim aqui, ó, os tchuim, ó, olha para mim, cadê os tchuim? Cadê as crianças? Olha para mim. Cadê os jovens que moram com os pais? Cadê os adolescentes? Olha para mim. Olha para mim. Respeite os teus pais. Respeite seus pais. Respeite seus pais. Respeite seus pais. Respeite. Respeite seus pais. Respeite. Respeite seus pais. Eu te peço isso, ó filho. Respeita teu pai. Para que não haja uma laje entre você e Deus não possa abençoar você, porque você não honra Ele, honrando aqueles que Ele colocou sobre você. Eu imploro a vocês, filhos, honrem seus pais, para que vocês vivam bem. Respeite os teus pais. Jamais levante a mão para os seus pais. Jamais grite com os seus pais. Se você fez isso, peça perdão. Chore, se arrependa. Como que Deus tem prazer em abençoar filhos que respeitam, que honram os pais. É o prazer dele, é o deleite dele. Ele dá vida longa, ele dá coisas boas, ele faz essas crianças hoje chegarem em lugares altos porque foram bons filhos. Semeiem respeito, reverência, e vocês vão colher frutos não de homens, mas de Deus. Mas ouça essa palavra. A igreja não tem o direito de deixar membros faltosos em relação ao pecado, membros que estão impenitentes, ou seja, que querem ficar naquele pecado e não quer sair de lá. Passa mês, muda a folhinha e eles ficam nos mesmos pecados. Eles são visitados e eles recebem palavra, eles recebem oração e eles são exortados e eles são chamados e eles continuam impenitentes, sem arrependimento. Nós, como igreja, o conselho da igreja não tem o direito, porque falhamos com Deus se não exercermos disciplina eclesiástica. Agora lembre-se, igreja, qual é a base da disciplina eclesiástica? O amor da igreja pelos seus membros. É a mesma base, a base não muda. Os pastores exercem disciplina sobre as ovelhas e pastores também podem sofrer disciplina, e até mais severa do que as das ovelhas, porque são líderes. Mas a base é o amor. E sempre quando nós começamos um processo de disciplinar algum membro, a nossa intenção é reconciliar ele com Deus.
ajudar ele a sair daquele pecado e se arrepender e ficar bem. Não é, em primeiro lugar, um senso de justiça, não. Mas se a pessoa se mantém impenitente, aí ele vai receber a justiça. Ele pode chegar até o ponto, como diz Paulo, ser excluído da igreja, porque ele não está honrando a Jesus. Ele não honra aquela igreja que ele faz parte, e ele não está agindo como um filho de Deus. Então, como diz Mateus, o Evangelho de Mateus, nas palavras de Jesus, trata ele como um gentio. É isso que fala a palavra. Lembrando que a disciplina na igreja é uma das marcas que a igreja é saudável. Acrescentando a isso, a pura e genuína pregação da palavra. E em segundo lugar, como marca de uma igreja saudável, a administração correta dos sacramentos, ou alguns chamam de ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. E por fim, igreja, não desanime quando Deus disciplinar você. Não fuja. Não fuja quando a situação fica angustiosa. Olhe para você, fala: Senhor, é esse pecado, Senhor, é essa situação, Senhor, eu estou sofrendo isso, porque eu briguei com tal pessoa, eu desrespeitei tal autoridade que o Senhor pôs na minha vida, e agora tudo está dando errado. É isso mesmo. Não fuja de Deus. Busque discernimento, porque o Senhor traz sofrimento sobre nós, diversos fatores, mas porque Ele ama. E a disciplina tem um propósito: santificar você, aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa maneira de agir, pensar, falar.